conceito principal do livro GTD é que a mente é para ter ideias e não para guardá-las. Isso, assim, é uma frase pequena, mas ela resume muito do conceito do livro e não precisou de mais palavras para conseguir descrever o princípio central. Então, durante todo o livro, ele vai trabalhar como deixar a mente mais livre para ter ideias e um método para organizar elas fora da nossa cabeça. Tá? Então, esse é o conceito principal. Não se esqueça de se inscrever no canal para a gente conseguir produzir cada vez mais vídeos como esse aqui, resumindo os livros, porque o propósito é bem claro, é otimizar ao máximo o teu tempo, porque com esse vídeo aqui, que você está assistindo ele do início ao fim, você já vai ter clareza do método, do conceito, do princípio central deste método, tá? E vai otimizar o teu tempo, não precisando dedicar 8 horas de leitura para esse livro, e sim vendo esse vídeo já vai entender qual é a forma de pensar do autor e os padrões de pensamento, de linha de raciocínio que ele tem. Esse vídeo aqui é legal porque esse livro eu comprei ele em 2018, então foi um dos primeiros livros que eu li aprofundadamente na minha vida. Ele moldou alguns comportamentos e formas de lidar com o trabalho e com as tarefas na minha vida. Então, esse aqui tá o print na minha conta da Amazon, comprei ele em 2018. E como padrão, aqui eu gosto de muito de trazer a situação de o porquê que o autor escreveu esse livro e qual é o contexto antes do método e que justificou que ele escrevesse isso para ajudar as pessoas. Então, a maioria das pessoas se sente sobrecarregada e fora de controle. Não é que estejam trabalhando duro, não é que não estejam trabalhando duro, mas sim que não estão trabalhando de maneira certa. Essa é uma frase do próprio autor, o David Allen, e ele vê a situação de que a vida é acelerada demais. Vida é acelerada e demandas muito constantes, parece que sempre tem uma coisa atrás da outra e sempre tem uma fila com 100 tarefas para fazer. Depois, um excesso de informação sem organização, tá? E produtividade é confundida com ocupação. Então, às vezes, a pessoa está ali se desempenhando 18, 16 horas por dia, sendo que não está levando ao resultado que ela busca. Então, esse aqui é a situação que levou o autor a escrever esse livro, é conseguir organizar um pouco mais isso e remover esses problemas da vida das pessoas, né? O problema, então, a mente é para ter ideias, não para guardá-las. Quando você sobrecarrega ela, cria estresse e perde clareza. Então, esse é um conceito central, que mais resumido ele está lá no início, como o princípio-chave, que a nossa mente ela precisa executar o trabalho criativo, fazer conexões, observações, ter novas ideias, né? E aí as ferramentas, tanto a inteligência artificial atualmente, quanto os sistemas de produtividade, de organização, eles precisam nos dar suporte para ficar cada vez mais tendo ideias melhores e formas diferentes de pensamento. Então, essa é a ideia. O nosso cérebro é uma máquina de pensar de forma criativa e as outras máquinas, que nem computadores, etc., são para executar a organização e deixar as coisas prontas para o meu cérebro fazer o trabalho criativo. Tá bom? Problema: ansiedade por tarefas não controladas, perda de foco e energia mental, promessas não cumpridas corroem a confiança. Esse aqui é um dos pontos principais, tá? Quando eu me comprometo a fazer algo e eu não faço esse algo no final das contas, acaba que eu ensino para mim mesmo que eu não vou fazer as coisas que eu me comprometo. E isso é uma bola de neve. No momento que eu não tenho confiança em mim mesmo, eu não vou conseguir executar, não vou conseguir praticar o foco em nenhuma das atividades, seja ler um livro, seja ir para academia, eu não consigo confiar em mim mesmo. Então, um método de produtividade, ele é muito mais do que só fazer tarefa. É sim me treinar para ser eficiente e confiar em mim mesmo. E a solução do livro, quando você tem um sistema confiável para capturar, organizar tudo o que exige atenção, sua mente relaxa e pode se concentrar no que realmente importa. Então é justamente isso, é criar um sistema fora da nossa cabeça, que siga uma estrutura lógica, um método com as melhores práticas, para deixar a gente ser criativo e deixar a gente pensar. A gente vai ter que fazer o trabalho de organização, só que é melhor organizar e fazer uma revisão preventiva do que resolver problemas quando eles estouram e a gente vai ter que correr para resolver eles.
Esse aqui é um mapa que tem em várias páginas do livro, tá? Que ele resume todo o método de formando um fluxograma. Então aqui a gente tem a tralha lá em cima, que é toda a informação que chega até você. Toda mensagem, todo WhatsApp, todo e-mail, ele seria uma tralha, algo irreconhecível num primeiro momento. Ele entra numa caixa de entrada. Essa caixa de entrada, ela pode ser física, né? Pode ser uma caixa de fato que eu boto papel, conta de luz, etc. Pode ser uma caixa de e-mail, pode ser um WhatsApp, podem ter mais de uma caixa de entrada, mas é importante que eu tenha um lugar para armazenar as informações assim que elas cheguem e eu não fique tendo que resolver tudo na hora porque eu não tenho um lugar para armazenar elas temporariamente. E a caixa de entrada é isso. Eu pego, armazeno, para não precisar pegar tudo e resolver a todo momento. Então, a caixa de entrada eu posso ter mais de uma. Quanto mais caixas de entrada, mais lugares eu tenho que ficar conferindo. Então, é importante reduzir o número de caixas de entradas que entram tarefas na tua vida e que entram novas demandas. Depois que entrou na caixa de entrada, eu tenho que fazer a pergunta: o que que é isso, né? Se é uma conta de luz, se é um projeto, se é só uma informação, eu tenho que me perguntar o que que é isso. Se for passível de ação, aqui, ó, se for sim, ele vai seguir um fluxo maior, mas se aquilo ali não for passível de ação, por exemplo, um recibo do mercado, eu não preciso fazer algo com o recibo do mercado. Se eu quiser guardar alguma coisa assim, eu posso aqui, ó, não, ou vai para o lixo, o recibo do mercado poderia ser um caso disso, tá? Algum dia, talvez, então, digamos que alguém me recomenda um filme, ou, né, me passa ali, ó, Bruno, assiste tal coisa. Eu posso passar aqui para algum dia, talvez, um arquivo de referência rápida, manter para revisão, ou referência, recuperável quando necessário. Então, eu posso ter essas duas listas para não sobrecarregar as tarefas que eu tenho para fazer. Então, se é uma informação que eu registro, eu pego ela, armazeno. Se é uma informação que eu não preciso armazenar, eu boto já no lixo para não sobrecarregar a minha organização. Se essa tarefa é possível, né, eu fazer uma ação, ela exige uma ação, aí segue o fluxo ali do sim. E qual é a próxima ação? Tá? Aqui, ó, projetos de múltiplo. Ah, quando for mais de uma ação, quando for um projeto que eu vou precisar estruturar algo maior, eu tenho que armazenar em projetos e aí sim dar um fluxo de segmento de planejamento ou execução. Tá? Então, se é uma ação única que eu preciso fazer e concluir ela em si mesmo, eu sigo o fluxo de baixo, senão eu organizo ela dentro de um projeto para eu conseguir fazer uma gestão de projetos, e não só uma tarefa, a execução de uma tarefa. E aí, só um minutinho, se essa, se essa tarefa exige uma ação e essa ação vai levar menos de 2 minutos, se sim, eu já posso fazer, porque é muito mais fácil fazer do que fazer uma gestão organizacional para colocar ela num próximo dia, etc. Então, se ela exige menos de 2 minutos, eu posso fazer na hora. Essa regra pode flexibilizar um pouco com 5 minutos, por exemplo, ou 1 minuto, indiferente, só o princípio é, se for rápido demais, eu não preciso marcar na agenda ou programar para fazer no futuro. Eu já posso matar a charada e deixar resolvido sem ter que me envolver com ela depois. Se ela não, ela leva mais do que 2 minutos, que é essa regra aqui, eu tenho alguns caminhos. Ou eu delego essa tarefa e acompanho, né, que é uma forma mais simples de fazer uma produtividade acontecer, ou eu posso adiar ela, mas não no sentido de adiar que nem o soneca que eu aperto lá no telefone e deixo para algum momento depois. Eu adio ou no calendário com uma data específica, ou numa lista de próximas ações que eu posso fazer assim que eu precisar, assim que eu puder. O calendário, ele é mais preciso, ele bota um dia e horário para fazer, então eu reservo um bloco de tempo para fazer. O próximas ações é uma lista que eu posso fazer assim que eu tiver um tempo mais tranquilo e livre, só que eu não tiro aquilo ali do meu caminho. Então esse é o modelo, esse é o fluxograma de funcionamento e conforme passa o tempo, a gente acaba ficando mais treinado a fazer isso de forma mais automática sem precisar armazenar tantas coisas ou sem deixar muitas coisas para trás. Uma das coisas que eu fico muito focado é em conseguir fazer essa gestão aqui, porque eu sei que a minha assertividade durante o dia, durante a vida,
vai depender de executar isso aqui bem, de não deixar um cliente importante sem resposta, de não deixar uma ação importante sem ser feita. E se eu só viver sem um Google Calendário, sem uma lista de próximas ações, se eu só deixar a vida levar, vai surgir muita oportunidade que as pessoas vão dar primeiro uma tarefa pequena, e se eu não entregar, a pessoa não vai confiar uma tarefa grande em mim. Se eu entregar com excelência e lembrar e ir lá correr atrás e fazer, bem provável que as pessoas lembrem de mim para uma oportunidade futura. É uma gestão de informação que a gente tem que ter muito claro, porque isso traz próximas oportunidades. Então, esse aqui é um mapa, foi um pouquinho mais longo, mas é importante isso aqui. Esse aqui é o princípio do livro. O livro todo trabalha sobre etapas aqui desse fluxo que eu acabei de explicar, tá? E aqui eu tenho 10 princípios que já dão mais contexto sobre esse fluxo, que a gente vai procurar trabalhar aqui conversando um pouco mais sobre isso. Não precisa anotar tudo de, não, vou fazer um estudo profundo, só ouvindo você vai pegar os conceitos. E lembrando, tá? Esse aqui é um resumo muito sobre os princípios do livro. Eu não vou ficar lendo página a página, eu vou pegar o que principal se destaca como um princípio que eu posso ser ativamente trabalhar nele, que nem a Bíblia, né? A Bíblia também tem um resumo de 10 princípios, né? Os mandamentos, que eu consigo, através deles, entender todo um livro, todo um conjunto, uma história que é muito mais complexa do que os 10 mandamentos. Eles resumem os tópicos principais trabalhados. Então, aqui é um conceito semelhante, tá? É o Pareto é para ser inteligente e usar o teu tempo bem. Então, capturar tudo. Quando eu treino meu cérebro para conseguir capturar as coisas, eu consigo treinar ter ideias boas, porque eu sei que elas serão bem aproveitadas. E aqui, recolher imediatamente ideias, tarefas e compromissos em um sistema confiável, liberando a mente do peso de lembrar de tudo. Então, se eu tô lá, sei lá, no banho, se eu tô no meu quarto, se eu tô numa aula, se eu tô no trabalho, e eu tenho uma ideia boa, eu não vou ficar guardando aquela ideia. Ou eu lembro de pagar uma conta que eu não lembrava antes, etc. Eu não posso deixar isso aqui na minha cabeça. Eu tenho que ter um sistema onde eu pego e tiro isso da minha cabeça e eu sei que eu vou conferir depois, para isso não ficar me preocupando no momento que eu estou ali executando o trabalho ou fazendo a aula, etc. Então aqui o princípio inicial do GTD e de muitos outros métodos de produtividade é conseguir ter a habilidade de capturar tudo que é minimamente relevante para a minha vida. Depois, esclarecer significados, perguntando o que é isso e qual o próximo passo, transformando itens vagos em ações ou referências claras. Então, seguindo aquele fluxo, depois de capturar a informação na caixa de entrada, eu preciso me questionar sobre aquilo ali e não deixar acumular aquilo ali. Então, é indicado que uma vez por dia, pelo menos, a gente faça uma revisão rápida para tirar as coisas da caixa de entrada e já ir segmentando, ó, vai para cá, para cá. Então, esclarecer significados faz a gente ter mais a ordem do processo. Só capturar faria um bolo de informações e de papéis, mas esclarecer os significados vai fazer as tarefas irem para os lugares corretos. Organizar por contextos, então categorizar as ações em listas lógicas, como casa, trabalho, telefone, tornando mais fácil agir no momento certo. Isso aqui até gera um certo tipo de várias formas de pensamento. O livro ele indica isso aqui, mas muitas vezes, tá? Muitas vezes. Isso aqui, qual que é a moral disso aqui? Se eu boto e categorizo por telefone várias tarefas, eu posso utilizar o momento que eu estou esperando dentro do carro com o meu telefone, que eu não conseguiria fazer em outro lugar. Eu pego o meu telefone, filtro as tarefas que estão linkadas ao uso do telefone e resolvo todas em um bloco só. Eu não preciso estar indo casa, telefone, depois eu vou pro trabalho, depois eu vou visitar, etc. Eu pego e executo por contexto. Isso pode ser uma forma de ser muito mais produtivo. Normalmente, isso aqui não é tanto que funciona para mim, tá? Porque gera um certo trabalho ter que organizar com muitas referências do contexto de cada uma das tarefas. Mas é um dos conceitos que o livro aplica que faz sentido dentro desse contexto. Para mim, não é tão prático quanto fazer os outros pontos ali que ele diz, tá? Então, 4, revisar regularmente. Esse é fantástico. Manter o sistema atualizado por meio de revisões semanais, garantindo que tudo esteja sob controle e alinhado com prioridades.
E é importante a gente não acumular tudo que entra de informação, a gente saber separar o que é lixo, referência, do que são tarefas realmente importantes. E essa revisão garante com que a gente seja responsável sobre as coisas. A pior coisa que existe é trabalhar com uma pessoa irresponsável, que não entrega o que combina, que fala que vai fazer e não faz. Até a primeira vez a gente confia na pessoa, a segunda vez a gente já delega as tarefas de menos importância, porque a gente sabe que não vai tender a entregar. Na terceira vez a gente procura nem contar com essa pessoa, porque ela não revisa as responsabilidades que ela assume. Ponto 5: executar com confiança, escolher o que fazer com base em contexto, tempo, energia e prioridade, sem culpa ou dúvida. Uma das coisas mais importantes para ser produtivo é conseguir saber que eu estou fazendo a coisa certa para aquele momento ali e não me preocupar com outras que poderiam estar sendo feitas. Então, aqui é muito sobre prioridades, eu saber que o que eu estou fazendo não é uma forma de procrastinar uma tarefa importante, e sim saber que, ó, isso é o que eu de fato deveria estar fazendo nesse momento. 6. Focar no próximo passo. Dividir projetos em pequenas ações acionáveis, removendo o peso da abstração e tornando o avanço natural. Aí que mora o negócio de, às vezes a gente tem aquela lista de várias coisas para fazer e tem uma tarefa ali que é monumental no meio, que é, por exemplo, escrever projeto ou fazer projeto tal. E essa tarefa, ela é muito complexa, porque eu não sei nem por onde começar, nem por onde terminar, e se eu souber, ela levaria umas 8 horas para ser concluídas. Então, eu tenho que ter clareza que isso não é uma tarefa. Esse é um projeto, por exemplo, executar projeto tal, é um projeto que a primeira tarefa pode ser fazer um descritivo de 10 linhas sobre o que é o projeto. E aí eu já começo a desenvolver um pouco sobre essa tarefa. Fica muito mais fácil de fazer e tende eu fazer muito mais, tende a ter uma assertividade muito maior que eu faça ela do que eu fique adiando e adiando e adiando. Então, quebrar elas e deixar muito executáveis, deixar elas passíveis de eu olhar para ela e pensar, isso eu consigo fazer hoje. Se eu deixar essa tarefa de criar projeto tal, eu acabo, né, passando para frente, porque é impossível fazer um projeto de 8 horas em um dia que eu tenho várias outras coisas para fazer e, digamos que 10 horas de trabalho. Então, não é inteligente ou ser abstrato na tomada de decisão. E até fica um desafio, tá? Confere a tua lista de tarefas e vê se todas estão extremamente claras. Se outra pessoa, se eu, por exemplo, olhasse essa lista de tarefas, eu teria clareza do que de fato tem que executar? Ou tá tão abstrato que eu não compreenderia qual é a tarefa que tem que executar? Fica a pergunta aí. Próximo, criar projetos claros. Definir como projeto qualquer resultado que demande mais de uma ação, facilitando o acompanhamento. Aí que tá, todas as tarefas que fazem parte de um contexto para entregar um projeto, elas, eh, pela própria descrição, elas fazem parte deste projeto e desse grupo de ações que eu tenho que ter clareza que isso gera muito mais trabalho do que uma tarefa por si só. Então, se a tarefa for, por exemplo, fazer uma arte de divulgação para um evento, é uma tarefa que eu tenho que entregar, entregando ela, ponto. Acabou a minha responsabilidade sobre aquilo ali. Só que se eu tiver que fazer 2 artes, 2 criações, mais 2 vídeos, mais fazer um descritivo e preparar o slide, se eu tentar resumir tudo isso aí em uma tarefa que é preparar evento, eu provavelmente não vou conseguir fazer, porque eu não tenho noção que aquilo ali vai levar o tempo que vai levar. Então é um projeto, preparar evento, por exemplo. Dentro dessa, eu tenho várias tarefas que aí sim elas são mais passíveis de ser executadas. Então eu tenho que entender o que que é uma tarefa e o que que é um projeto. Senão eu acabo levando em consideração que um projeto vai levar o mesmo tempo que uma tarefa. Então, até o livro tem mais recomendações sobre isso, só que uma tarefa normalmente eu interpreto como algo que dá para se fazer em até 45 minutos, uma hora. Se levar mais do que isso, é provavelmente um projeto
ou uma tarefa com uma exceção que ela é grande demais, tá? Então é importante a gente quebrar um pouco isso e ter a clareza do que é uma tarefa e o que é um projeto. Usar lista de espera, delegar e monitorar tarefas que dependem de outros, mantendo o controle sem ansiedade. E aqui tem aquela parte do gráfico que a gente fala sobre delegar, né? E não é só delegar e esperar que a outra pessoa responda. Às vezes o método de produtividade dela não está tão claro quanto o nosso, ou é diferente do nosso. Então eu tenho que ter uma lista de espera de coisas que, por exemplo, eu deleguei e eu tenho que ter uma data máxima, que ó, até aquele dia ali eu espero. Caso não tenha o retorno até aquele dia, eu volto a entrar em contato para não deixar as coisas pararem. Então eu tenho que assumir essa responsabilidade e correr atrás para as coisas de fato acontecerem. 9, separar referência de ação. Arquivar informações que não demandam ação, mas que podem ser úteis no futuro, evitando sobrecarregar suas listas. Aqui é importante, tá? Quando, por exemplo, eu recebo a indicação de um filme, indicação de um livro, vamos ver a indicação de um livro, tá? Alguém me fala, ó, Bruno, vai ser extremamente importante que eu leia esse livro. Se eu pegar isso, ler livro tal, e colocar na minha lista de tarefas, acabou. Porque eu vou ter uma tarefa de 8 horas que eu vou estar lá no meu fluxo de trabalho, que talvez não seja a prioridade no momento. Então é importante eu armazenar essa informação de indicação de livro na minha lista aqui de referência, né? E não como uma ação. Caso contrário, eu vou me sobrecarregar tendo que fazer algo de 8 horas numa semana, por exemplo, que ali já roubaria grande parte do meu tempo. E aí sim, quando for o momento, a hora de ler este livro, eu posso quebrar essa tarefa de 8 horas em 8 tarefas de uma hora que eu consigo encaixar na minha agenda, dependendo do fluxo que eu tiver naquela semana. Então, separar a referência de ação é para não sobrecarregar de ação coisas que são só referências, tá? Então, aqui 10º e último princípio, alinhar com o propósito, revisar metas, visão e propósito de vida para garantir que as suas tarefas diárias estejam conectadas ao que realmente importa. Aqui é um ponto fascinante de transformar as tarefas que a gente executa no dia a dia em parte do nosso propósito. Não é só trabalhar, por fazer mais, por executar, por fazer tarefa. E sim ligar isso ao que a gente realmente ama fazer, porque aí sim vai ser um dia a dia mais prazeroso, uma forma de viver muito mais interessante do que só entregar tarefas que eu não vejo sentido e fazer isso uma atrás da outra. Esse livro, então, ele se baseia em sua mente merece paz, sua vida exige clareza e o GTD é a ponte para ambos. Mas não é a única ponte. Essa aqui é uma forma de ver e uma forma bem eficiente, bem interessante, inclusive, mas não é a única, tá? Ela é, como eu disse, base em vários dos fundamentos, ela é referência de outros livros sobre produtividade, tá? Então, é um método muito eficaz, mas não é o único, tá? E aqui fica a recomendação desse livro. Eu pergunto se tu gostou desse livro, se fez sentido no sentido de fluxo, na forma de pensar, na forma de organizar, em liberar a mente através de um método de produtividade. Se vocês tiverem interesse, vai estar no link aqui abaixo no YouTube para adquirir o seu através da loja de afiliados, ali do link de afiliados, para ajudar aqui eu fazer mais vídeos sobre livros que fazem a diferença para a gente que gosta de estudar, aprender, desenvolver habilidades e ser cada vez mais, né, produtivo e viver de acordo com o que a gente gosta de fazer. Deixa eu ver. Recomendações, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui, que vocês podem assistir, seja sobre livro, seja sobre aprendizado, aprendizado acelerado. Foi um grande prazer estar falando contigo nesse vídeo. Para mim está sendo muito essa questão de conseguir me expor cada vez mais e mostrar um pouco aqui do que eu já falo no dia a dia, um pouco mais no YouTube. E, novamente, muito obrigado pela participação e deixa o like que é importante, estou aprendendo a pedir like agora, tá sendo interessante e até o próximo vídeo.